Equação 04, resolução de exercício. Esse exercício foi extraído um texto do livro onde fala sobre a saúde. O texto é sobre obesidade. Obesidade e sobrepeso caracterizam um problema de saúde pública, uma vez que são fatores que aumentam as chances de desenvolver algumas doenças, como diabetes e doenças cardíacas. Uma pessoa pode ser mais propensa a aumentar a média de sua massa por fatores genéticos, porém, o estilo de vida, como hábitos alimentares impróprios e falta de atividade física, intensifica esse aumento. Uma pessoa que está com a medida da massa acima da ideal pode mudar esse quadro por meio de uma alimentação mais equilibrada e da prática de atividades físicas acompanhadas por profissionais responsáveis. Para o acompanhamento do programa, além de alguns exames, é importante o cálculo do índice de massa corporal, IMC, que pode indicar de forma generalizada se a saúde de uma pessoa está ou não em risco. A manutenção da medida da massa adequada pode contribuir para a boa qualidade de vida. Então, com base nesse texto, nós vamos resolver algumas coisas. O texto diz, tem umas imagens de uma pessoa que está um pouquinho acima do peso, acompanhada de sua filha, está consultando com uma nutricionista. Então, vai ser o cálculo do IMC. Para calcular o IMC de um adulto, verificamos a medida de sua altura, usamos a incógnita A para identificar a altura do indivíduo, em metros, e sua medida de massa, chamamos de M, em quilogramas. Substituímos os resultados obtidos na fórmula IMC. A fórmula IMC, ela é massa. Vamos colocar a fórmula aqui. Deixa eu pegar. Então, a fórmula IMC é igual massa, que a gente chama de M, dividido pela altura. A massa é em quilo, a altura é em metro, para fazer essa divisão. Então, no texto, a altura ao quadrado, tá? A altura tem que ser ao quadrado. O texto ainda continua. Os resultados obtidos da fórmula IMC é igual massa dividido pela altura ao quadrado, e comparamos o índice obtido com o quadro de classificação do IMC ao lado. Aí, observa esse quadro que está aqui, fazendo o cálculo, observando o quadro. Vamos calcular como exemplo o IMC da mãe da personagem. Então, vamos lá. A medida de massa. A massa dessa mãe aqui é 80 quilos. A altura dela é 1,60 m. Então, 1,60 m ao quadrado é 2,56. Então, 80 dividido por 2,36 deu 31,25. Aí, temos aqui, acima de 20, o que o quadro diz? Quando o IMC está abaixo de 20, abaixo da medida de massa ideal. Então, a pessoa está com falta de peso, ela tem que engordar um pouquinho, porque está muito baixo. Entre 20 e 25 está com a massa ideal. Entre 25 e 30 está acima da medida da massa ideal. E acima de 30 é obesa. Bem, se eu for fazer a minha massa corporal, aqui como exemplo, esquecendo da personagem, eu tenho 1,54 de altura. Eu peso 78 quilos. Então, como é que eu ia fazer o meu IMC? Meu IMC seria 78 dividido por 1,54 ao quadrado. Vamos ver quanto é que vai dar isso aqui. É a calculadora. Vamos fazer o cálculo. Então, vamos lá. Tem uma calculadora aqui à mão. Então, 1,54 vezes 1,54 é igual a 2,3716. Aí, 78 vai ser dividido por esse valor. Vamos lá. Vamos calcular o meu IMC. 78 dividido por 2,3716 deu 32,89, que eu fiz um arredondamento aqui. Então,
estou acima de 30. Eu sou considerada, estou na classificação de obeso. Então, eu estou correndo riscos sérios de saúde, problema de coração, gordura no fígado, diabetes e outros problemas que podem acarretar por causa do sobrepeso. Não faço exercícios e assim vai. Então, esse aqui é o meu exemplo. Esse aqui é o exemplo da personagem e aqui é o exemplo da professora. Continuando a atividade. Aqui diz: que hábitos a mãe da personagem deve incorporar à sua rotina para diminuir a medida da massa corporal? Sim, uma boa alimentação, né? Então, aqui na 1 seria uma boa alimentação. Claro, consultar com médicos, especialistas e exercícios físicos. No meu caso, já estou indo com cirurgia bariátrica. Questão 2. Em suas refeições, que tipos de alimentos você costuma consumir com frequência e quais você acredita que não sejam saudáveis? Bem, refrigerante. E refrigerante não é saudável. Agora, olhando aqui para o personagem, classifique as condições físicas da mãe da personagem com base no MC calculado no quadro apresentado. Então, a mãe da personagem, ela está com MC 31,25. A personagem está obesa. No quadro aqui, ela está obesa. Após 6 meses, ela emagreceu 17 quilos. Então, ela pesava 80 quilos. Então, ela emagreceu 17. 80 menos 17. Vamos ver. Aqui ficou 3. 7 menos 1. Ficou com 63. Então, vamos calcular o IMC dela de novo. 63 dividido por 1,6 ao quadrado. 63 dividido por 2,56. Vamos ver quanto é que dá isso, pegando uma calculadora. Vamos lá. 63 dividido por 2,56. Isso vai dar 24,609, assim vai. Então, o que a gente sabe? Vamos olhar a tabela. 24, ele está em massa ideal. Medida da massa ideal. Tá lá no limite, né? Que é quase 25. Porque ele fica entre 20 a 25, a medida da massa ideal. Esse é o caso. Então, essa era a atividade.